Deixa eu convidar aqui o doutor Antônio Carlos do Nascimento, que é endocrinologista. Doutor Antônio Carlos, como vai? Prazer. Vem pra cá, Renato. Vem cá, Cris. Tudo bem? Doutor, Ótimo. A gente está acompanhando todo esse caso. Agora a gente ouviu o delegado que investiga o caso, doutor Paulo Henrique Martins de Castro, falando, olha, agora nós vamos ouvir especialistas para entender toda essa questão da insulina. Porque são várias as hipóteses levantadas nesse momento, mas é difícil a gente entender exatamente isso, nós que somos leigos. Então, algumas possibilidades e algumas coisas que foram faladas. Que a criança poderia ter recebido doses elevadas demais de insulina e isso poderia ter provocado a morte dessa criança. Isso realmente poderia ter acontecido? Isso realmente pode ter acontecido, doutor? Poderia, sim, mas na verdade a hipoglicemia gera uma série de resultantes no organismo que provocam alguns sinais. Quando você baixa demais a glicemia, você tem um ataque cardíaco, você fica com tremedeira, sudorese. Isso daria um indicativo de que o paciente estivesse com hipoglicemia. Agora, se ele não foi assistido, ele pode morrer por hipoglicemia. Ou seja, sem a insulina ou com o excesso da insulina? Nos dois casos? Com o excesso da insulina. Com o excesso da insulina. Isso realmente poderia provocar a morte? Pode e provoca a morte. 30 aplicações numa criança, como estão dizendo, que a caneta anotou que tinham 30 saídas. Puxa, mata, se for de uma vez só, mata em pouco tempo. Olha, há uma possibilidade que foi falada agora também, talvez é isso a gente vai saber na investigação, se foi uma tentativa de argumento, mas que o Guilherme teria tentado suicídio usando a própria insulina. Ele, que não é diabético, teria feito uma aplicação nele próprio como uma tentativa de suicídio. Isso também poderia provocar a morte dele? Mas quem fez a aplicação foi a própria criança? Então, não. Há duas possibilidades aí. A primeira questão que está sendo investigada é se uma dose excessiva da insulina na criança teria... Sem dúvida nenhuma. Provocado, essa é uma coisa. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Isso sem dúvida nenhuma. Qual a idade da criança? 3 anos de idade. Então existe uma grande chance de ter sido isso, sim. Isso pode ter acontecido. O inverso é verdade, porque o diabetes tipo 1, na ausência de insulina, pode criar um processo muito grave que se chama cetoacidose diabética. Que o diabético tipo 2, que a gente pode falar daqui a pouco, ele não se submete a esse processo porque ele tem uma proteção, que é outra coisa, outra história. Tá. O diabético tipo 1, ele não tem sequer uma célula produtora de insulina. Isso não o protege contra essa tal de cetoacidose diabética. A cetoacidose pode matar por si só metabolicamente. Que seria pela falta da insulina. Mas seriam pelo menos uns 2 a 3 dias. Sem a medicação. Sem a medicação. Agora, uma pessoa que não é diabética. Agora eu vou falar sobre a outra hipótese que acabou de ser levantada que a gente ouviu aqui. Que seria uma tentativa de suicídio, aí nesse caso pelo padrasto, que não é diabético e que teria aplicado nele próprio 30 doses de insulina. Ele que não é diabético. Isso também poderia provocar a morte? Olha... Não provocou, porque enfim, ele está aí. Mas... Poderia, mas o diabetes tipo 2, ou melhor, perdão, desculpa, no caso não é diabetes tipo 2, ele não era diabético. Ele, independentemente disso, uma sobrecarga de insulina faz com que a glicemia dele baixe demais. Tá. Dependendo da situação, ele começa a perder o nível de consciência, começa a ter palpitação, sinais da hipoglicemia, palpitação, sudorese... Mas pode passar para agressividade isso? Pode no percurso, mas ele não tem tempo suficiente para se manter agressivo o suficiente para criar um problema de tamanha monta. Mesmo se ele tivesse usado entorpecente, porque ele é usuário de droga. Aí muda tudo, né? Não exatamente o cruzamento da insulina com o entorpecente, mas o próprio... pronto, aí a própria a cocaína e a insulina provocam essa? Não. A combinação não? Não. Então, Celso, só um segundo, eu vou dar uma explicadinha assim. Vamos lá. O depoimento da mãe do menino, ele diz o seguinte... que o menino aplicava, ele tomava 4 vezes ao dia insulina. E quem aplicava era tanto o padrasto quanto a mãe. Nesse dia, ele, padrasto, teria aplicado 2 vezes insulina nele, padrasto. Nele. Vou me matar, não sei o que, aplicou a insulina. E as outras aplicações teriam sido aplicadas pelo padrasto no menino. Então, no começo eram 15, no segundo depoimento ela falou em 30. Ela falou em 30, mas no menino. Para vocês terem uma ideia, nós produzimos diariamente, nós, pessoas ainda sem diabetes, uma média de 30 a 35 unidades de insulina. Bem distribuídas, bem pontuadas. 30 a 35 unidades dia? É a produção nossa diária. Tá. É a produção nossa diária. Perfeito. Mas você vai ouvir falar de pessoas tomando 70 unidades, 100, porque tem a chamada resistência insulínica associada, principalmente do diabetes tipo 2. Criança ou adulto? Criança, é claro que dentro de uma situação que uma criança de 3 anos de idade deve ter aí uma média de 15, 20 quilos, eu não sei exatamente qual é. Ele estava magrinho, ele estava bem magrinho. Ele estava. Ele necessita de uma quantidade menor. Menor. Né? Provavelmente essas 15 unidades pudesse ser, inclusive, a dose de reposição dele. A questão toda é, quando você ultrapassa essa que seria a necessidade orgânica, começa a sobrar insulina. Perfeito. Você baixa os níveis de glicemia.
Se você é um adulto e percebe isso, ou pelo menos uma criança já discernida, você procura algo para comer. Inclusive, você é orientado a isso. A fazer isso. A fazer ingestão alimentar. Principalmente se tiver mais objetivamente algo doce, para elevar os níveis de glicemia o mais rápido possível. E compensar aquele excesso. Exatamente. Doutor, eu vou deixar uma pergunta aqui para o senhor que diz respeito à possibilidade, a partir do momento que foi constatado esse exagero na aplicação de insulina. O que uma pessoa pode fazer? Correr para um hospital, dá tempo, não dá tempo? O que pode ser feito imediatamente? O senhor falou sobre a ingestão de alimentação pela criança se ela não teve essa consciência. O que a pessoa poderia fazer? O que esse padrasto poderia fazer, essa mãe, se realmente foi isso que aconteceu? Uma dose exagerada e percebeu que alguma coisa de errado aconteceu. O que poderia ser feito rapidamente? Nós estamos recebendo aqui o Dr. Antônio Carlos do Nascimento, que é endocrinologista, e ele está nos explicando porque há toda uma questão envolvendo a insulina. Esse menino era diabético, descobriu o problema recentemente, a família descobriu há pouco tempo este problema. Então há a possibilidade de uma superdosagem da insulina ter provocado a morte. É isso que nós estamos conversando com o Dr. Antônio Carlos. Mas antes da gente continuar essa entrevista, eu vou pedir só para o Renato relembrar as pessoas para a gente entender direitinho o passo a passo desse caso e por que se chegou justamente a essa questão da insulina. Renato, isso é muito importante. Pois é, o garoto, ele começou a desenvolver insulina. Bem, o menino Joaquim morava com a mãe, não é? E o padrasto. A mãe, e tem uma psicóloga que conheceu esse padrasto numa clínica de reabilitação. Os dois passaram a namorar, ela pediu demissão da clínica onde ele teve alta, eles passaram a morar juntos em Ribeirão Preto. Uma clínica porque ele é dependente químico? Ele é dependente químico, dependente de cocaína e de maconha e só... não se sabe se é o crack. Aí os dois passaram a morar juntos. O menino de 3 anos, Joaquim, o pai mora aqui em São Paulo e eles tiveram um filho de uma menina de 4 meses. Aí existe um problema de relacionamento entre o padrasto e o menino. Aí em setembro, o garoto desenvolveu o quê? Desenvolveu uma diabetes. A partir do instante do desenvolvimento da diabetes, as coisas mudaram. No começo, eles se acertaram quem aplicava a insulina, tanto a mãe quanto o padrasto. Mas depois, eles começaram a discutir exatamente por isso. Eles ficaram com estafa, mostraram-se cansados disso tudo. E aí o menino, simplesmente, numa terça-feira, desapareceu. O garoto desapareceu, a polícia foi procurada. A conduta da mãe e do padrasto, a maneira como eles se comportavam, fez com que o delegado suspeitasse de que alguma coisa estava errada, que a criança teria sido morta. Aí os cães farejadores farejaram as roupas do garoto e foram até o córrego. Farejaram as roupas do padrasto e foram até o mesmo córrego. E farejaram as roupas da mãe, não saíram de casa. Então o delegado tinha certeza de que a criança tinha sido jogada no córrego. Diante disso, o delegado pediu a prisão do casal, a justiça não concordou. No último domingo, no final da tarde, o corpo foi encontrado a 150 quilômetros de Ribeirão Preto e aí a justiça decretou a prisão preventiva. E aí apareceu a história da insulina. A crise de uma caneta de aplicação da insulina e aí surgiu a história de que a criança tinha recebido de 15 a 30 aplicações num momento só de insulina. Doutor, aí para a gente entender então e a gente explicar isso para o nosso telespectador, vamos imaginar que tenha acontecido uma superdosagem, uma aplicação acima do que é recomendado. A partir de quando, de que quantidade isso pode provocar a morte de uma criança? E depois, o que esse padrasto, o que essa mãe poderia ter sido feito? A gente está imaginando que essa história tenha acontecido dessa forma. Isso ainda está sendo investigado pela polícia e claro que nos próximos dias nós teremos a conclusão e a explicação do inquérito, o resultado do inquérito. Mas imaginando que isso aconteceu dessa forma, que é uma hipótese que está sendo levantada. O que esse padrasto poderia ter feito, o que essa mãe poderia ter feito para reverter a situação no caso de uma superdosagem? A primeira coisa é que a dose é muito individualizada. Cada paciente, independentemente de ser criança ou adulto, apresenta variações com relação à quantidade de unidades dia de insulina que é necessário. Mas supondo que foi ultrapassada essa dose, que o médico, com os méritos dele, acaba chegando àquele acordo numérico. Ultrapassado aquilo, ou por algum motivo a criança deixou de fazer a ingestão alimentar, também pode ocorrer, quer dizer, tomou direitinho a dose que era necessária, mas não fez a ingestão alimentar. Tá. Faz a chamada hipoglicemia. Habitualmente... Você fica com açúcar muito baixo, muito baixo. Habitualmente baixou de 40. Tá. Habitualmente baixou de 40. Para a gente entender, o diabético tem uma quantidade maior de açúcar. Basicamente é isso. E a insulina faz essa quantidade baixar. Só que não pode baixar demais. Exatamente. É isso, né? Essa relação insulina-glicose tem que ser mantida dentro de um patamar aceitável para determinado organismo. O que ocorre? Quando, uma vez estabelecida a hipoglicemia, ou seja, baixamos de 40 e pode chegar a níveis absurdamente baixos, 10, 15, você começa a ter... o organismo começa a lançar mão de recursos. O primeiro hormônio a ser liberado por qualquer organismo em hipoglicemia, quando a glicemia baixa, se chama adrenalina. Adrenalina. E o que a adrenalina faz? Tremor, suor frio e palpitação. É uma informação de que você está em hipoglicemia.
É uma resposta do organismo, é uma defesa. Você, eu, qualquer um de nós, vamos e procuramos algo para comer. Todo diabético é orientado em sinais de hipoglicemia a fazer a ingestão o mais rápido possível de algo de absorção muito rápida e fácil. Mas uma criança de 3 anos não tem discernimento. Já mudou tudo, já muda completamente. Por isso que isso tem que ser dos responsáveis, de quem está administrando. Tanto é que uma causa não incomum de morte em diabetes tipo 1 criança é a hipoglicemia. Justamente isso. Se você perde um pouco a mão, os pais têm que ser muito bem orientados, os médicos, nós médicos, tomamos muito cuidado com o diabetes tipo 1 instalado na primeira infância. Eu vou até pedir, doutor, para o senhor até reforçar isso, até como orientação para as pessoas, porque esse caso, sem dúvida nenhuma, serve de alerta. Tem toda a questão da investigação, desta tragédia, mas também um alerta. Você ouviu o que o doutor acabou de explicar. Infelizmente, não é incomum esse tipo de morte, justamente por conta de uma aplicação exagerada. Então serve de alerta, eu queria só acrescentar um adendo assim. No caso específico do casal e do Joaquim, o padrasto foi encarregado de aplicar e a mãe foi dormir. Será que na hora de que ele aplicar, ao invés de ele aplicar uma dose que ele teria certa, ele não aplicou essas doses todas? Isso... Pode, porque a caneta... Essa caneta você regula as unidades, não é isso, doutor? Depende. Até por isso eu não me preocupei em trazer uma caneta, porque são várias possibilidades. Tá. Mas a caneta habitual traz... A caneta que nós conseguimos no posto de saúde, essa que não é a mais cara, ela tem a quantidade de unidades. E você puxa a insulina olhando aquela quantidade de unidades. Dependendo do costume que você tem com aquilo, a probabilidade de erro é muito pequena. Mas você pode, ao invés de dar 5 unidades, dar 50. Ao invés de 2, dar 20. E um adulto muda, claro, você vai ter uma sintomatologia, mas o sujeito corre para a geladeira e se vira lá e se resolve. Agora, a criança de 3 anos, não. A gente começa a observar que as situações passam a ser menos dramáticas quando a criança passa a ter o entendimento do diabetes e ter o entendimento do que fazer na situação de hipoglicemia. Isso, habitualmente, a gente consegue lá para os 6, 7 anos de idade. Sem dúvida, 3 anos é muito pouco. E o diabetes tipo 1 pode se instalar já ao nascimento, ainda que incomum. E o que pode ter acontecido? A mãe foi dormir, o sujeito aplicou e foi dormir, a criança deve ter se debatido, quando acordaram a criança estava morta. Essa é uma possibilidade, que não nos sirva, eu não sirvo aqui de estar piorando a situação do casal. Mas essa é uma possibilidade grande. Porque o inverso, que vai ser muito discutido pelo Brasil afora, que seria a hiperglicemia, ou seja, ficou sem usar a insulina, de regra isso ocorre entre 2 a 3 dias, por algum motivo, um sequestro, uma situação assim. A criança, estou falando da criança, diabético tipo 1. Pensando numa criança. Exatamente, ficou 2 ou 3 dias. Pode abrir um quadro, e é comum abrir um quadro, que nós chamamos de cetoacidose diabética. Isso é gravíssimo e tem um conceito metabólico tão custoso ao organismo que pode levar ao óbito. Doutor, vou até aproveitar agora, porque o senhor falou sobre essa orientação para os pais, né, Cris? E a gente tem um colega que vem para cá, Sérgio, vem pra cá. Sérgio G, que é cabeleireiro, ele é hairstylist, ele veio aqui participar de uma outra discussão, inclusive, que daqui a pouco a gente vai ter essa pauta aqui no estúdio, que vai falar sobre outra coisa. E ele estava acompanhando a nossa entrevista, né, Sérgio? E aí, conta a tua história pra gente, foi uma coincidência, a nossa produção acabou de nos passar pelo ponto aqui. Eu tenho 2 filhos, os 2 são diabéticos, são insulino dependentes, um de 15, um de 9. O de 9 pequeno não se aplica a insulina, a gente faz a medição do carboidrato, de tudo, mas a gente controla. Então a gente sabe o quanto que ele pode tomar, quanto que ele não pode, depende da alimentação. Inclusive, assim, quando ele está no hospital, quando ele está alguma questão de acompanhamento médico, a própria enfermeira, que nem agora aconteceu, a enfermeira mesmo fala, vocês já estão acostumados, a gente mesmo que controla, porque a gente está acostumado a saber como que reage a insulina no corpo da criança. Então, não é uma questão da pessoa achar que a insulina é dada assim desregrado, não. A quantidade que come, seja o doce, seja um salgado, seja um suco, uma fruta, tem a quantidade certa, mas tem que ser monitorado por um adulto e tem que ser consciente, porque depende da quantidade da insulina, realmente vai ter uma questão de a criança desmaiar e tal, ou quando fica com a hiperglicemia, fica hiperagitado. Exemplo, meu filho recentemente teve uma crise e ficou internado, ficou 3 dias internado na UTI. Por conta de que ficou alta, mas assim, aí entra no processo de cetonas, que aí o organismo produz cetonas, exala cheiro. Então,
A reação é muito visível quando a criança está descompensado. Mesmo quando está com hipoglicemia ou quando está com hiperglicemia, né? Então, assim, é muito visível. Você olha assim, o olho fica fundo, ou a criança fica agitada. Então, qualquer tipo de descompensação é visível. Não é uma coisa, não é questão de falar assim, não percebo. Percebe quando qualquer reação, ou quando até mesmo está dando a insulina, ela já está agindo, já é perceptível quando começa a baixar ou quando começa a subir demais. Sérgio, foi difícil aprender tudo isso? Foi com o dia a dia, foi com o passar dos anos, foi com as experiências, com tudo isso que você viveu, um dia que você percebe uma hipoglicemia a partir do momento de aplicação, numa situação que você percebe a outra ponta. Como foi isso, Sérgio? Não é fácil não, porque primeiro que a criança é totalmente dependente do adulto, né? Não tem como ali, você tem que ficar vendo a reação da criança, né? A primeira vez com que eles ficaram descompensados, o pequeno ficou mais tempo, né? Desde os 2 anos. Então era uma reação assim que não dá para saber se era dor de barriga, se estava tendo alguma coisa. Então não dá para saber qual que é a reação da criança até não chegar. Sabe explicar, né? Não sabe explicar. E aí até mesmo quando fica baixo, quando ficava alta, a gente tinha que ficar monitorando. Quando fica com o olho fundo, quando fica mais para baixo, mais quietinho, é que a glicemia está caindo. O mais velho teve com que idade? O mais velho teve com 13. E como vocês perceberam que ele estava doente? Ele começou a tomar muita água. Ele tomava muita água, mas era assim, a gente falava, nossa, isso é ótimo tomar água, né? Mas ele começou a tomar muita água e emagrecer demais. O pequenininho também, quando ele começou a tomar muita água, mas tomava água assim que não vencia a necessidade de tomar água. E quando a gente foi ver, chegou no hospital, ele já estava num processo já de nível alto, né? Que era o nível high, que era acima de 600. Então, assim, chegou, já ficou internado e tal. Nesse caso, ele já pode entrar numa situação de desmaio, de convulsão, sim, sem dúvida, de entrar em coma por conta da diabetes. Agora, aprender no dia a dia, que nem assim, a mãe que cuida dele, né, ela vai estar no dia a dia cuidando ali, vendo os resultados, é questão de você perceber. Filho, e cada reação, surgindo, né? E cada reação que é assim, é diferente do outro. Então, vai percebendo assim pela Agora, convivência. Voltando no caso do Joaquim, você percebe que você tem uma mãe que tem uma criança de 4 meses, você tem um sujeito que é usuário de droga, que não está nem aí, um menino de 3 anos que não consegue se explicar se foi realmente o que aconteceu, fatalmente ia para óbito, não é isso? Essa é uma possibilidade. Como o inverso que a gente acabou deixando anotado um pedacinho, né, de não ter usado a insulina por alguns dias, também é uma possibilidade. Seria também é uma possibilidade? Sim, porque seria acetoacidose diabética, um quadro gravíssimo, exatamente. Mas exala cheiro, internação, né? Sempre, né? A tal da cetose. O diagnóstico é o que ele disse, polifagia, que é comer muito, polidipsia, que é beber muita água, e poliúria, que é urinar bastante também. Essa é a tríade clássica. O ideal é que a gente não esteja nesse estágio para dar o diagnóstico, né? Mas, às vezes, principalmente no diabetes tipo 1... Olha, eu só queria um detalhe, que é curiosidade bem deve ser dos telespectadores. Claro, lógico. É hereditário? Sim, a carga genética tem uma importância muito grande. O fato de você ter na tua árvore genealógica alguém diabético te traz maior probabilidade de evoluir com diabetes. Agora, você pode não ter ninguém e ser o novo dentro da árvore, né? No meu caso, eu e a mãe nós não somos diabéticos. E a família? Também não sou ninguém diabético tipo 1. Descompensou e acho que de nós dois mesmo, mas os dois meninos são. E é muito louco e a gente fica assim, mas por que a gente... Agora você imagina a gente que não tem nenhuma estrutura, não tem nenhum conhecimento, né, doutora? E aí chega num ponto exatamente disso. Muita gente não cuida. A gente acompanha, assim, casos de outros pais que têm crianças com diabetes e, às vezes, a gente fica em crise quando a gente vê que pais que não cuidam. A criança come desenfreado, ou não é feito a insulina, ou, assim, não tem o mesmo cuidado porque da criança se fazer e o pai não monitorar. Então, a gente, às vezes, fica em crise de ver a displicência. Até só pra gente terminar, doutor, como que essa insulina é aplicada? É na perna, é na barriga? São vários locais, é subcutâneo, sempre de regra essa parede abdominal. Dá pra gente mostrar aqui mais ou menos? Vamos ver. Dá pra mostrar. Aqui é muito comum a utilização dessa Vou lhe pedir uma coisa então, desculpa lhe interromper. Vou fazer um rápido intervalo pra gente ver direito, pra gente aprender e entender exatamente como isso funciona. A gente volta com essa explicação pra você logo depois do intervalo. É rapidinho, a gente está acompanhando um caso em detalhes. E claro, é uma tragédia essa história, mas é nosso papel também prestar serviço, levar informação pra você sobre toda essa questão. A gente já recebendo aqui no estúdio o doutor Antônio Carlos
Nascimento, que é endocrinologista, está nos falando sobre a aplicação da insulina, porque essa é uma hipótese levantada na investigação desse caso. Doutor, antes do intervalo, eu pedi para o senhor mostrar para a gente como essa insulina é aplicada. Posso lhe... Ah, claro que sim. Vamos lá, minha caneta não é a da insulina, mas para ajudar. Mas serve. Habitualmente utilizamos essas regiões, principalmente quando não é a autoaplicação, né? Essa parte externa aqui dos braços. Aqui no abdômen, periumbilical, uma área super utilizada para nós, que utilizamos nós mesmos, né? A autoaplicação. Na barriga mesmo, né, doutor? Na barriga, exatamente. Região periumbilical. A gente até descreve linha do umbigo, 3 dedos para a direita, para a esquerda. Tá. É a área menos sensível e você vai ciclando aquilo. Tá. Essa região também é muito aplicada. As nádegas também são bons lugares, mas aí você precisa que... Na criança, tudo bem, né? Nós mesmos fazemos, é mais fácil. E a parte lateral da coxa. Todo tecido subcutâneo é passível de ser injetado a insulina, mas essas são as regiões mais clássicas e mais utilizadas no uso da insulina ou qualquer medicamento subcutâneo. Perfeito. Olha, doutor Antônio Carlos do Nascimento, endocrinologista, participou com a gente dessa discussão tão importante, levando informação a você. Além de nos ajudar a entender todo esse caso, essa tragédia envolvendo o menino Joaquim, o doutor levou muita informação, prestação de serviços, que é o papel de hoje em dia. Renato Lombardi continua acompanhando, nosso comentarista de segurança, toda essa investigação e você ficará muito bem informado aqui na programação da Rede Record. E eu quero agradecer também ao Sérgio, que nos deu um depoimento. O Sérgio veio aqui ao estúdio por um outro motivo, mas deu um depoimento porque tem 2 filhos diabéticos e teve a gentileza de explicar para você como isso acontece no dia a dia de uma família que enfrenta esse problema. Sérgio, obrigado. Obrigado. Foi muito gentil. Obrigado, Renato. Obrigado, doutor Antônio.